Eu encontrei um comentário num site sobre transtornos de personalidade que diz o seguinte: narcisistas não têm amigos, apenas apoiadores do seu comportamento tóxico. Esse comentário é simplesmente maravilhoso, ele é extremamente condizente com a realidade e ele forneceu um insight para a gente fazer esse vídeo e entender um pouco melhor como o narcisista escolhe o seu círculo social. Antes de prosseguir, vamos nos recordar de alguns traços narcisistas que vão exercer um papel-chave para a gente compreender o que vai ser dito nesse vídeo. Eles são hipersensíveis à crítica, eles não gostam de ser criticados, não gostam que você discorde deles, então é natural que eles procurem pessoas com opinião fraca, que tenham medo de dizer não, onde eles impõem algum tipo de regra. Eles têm crença de serem especiais e que somente podem ser compreendidos ou devem associar com pessoas de alto status. Essa afirmação do DSM também é interessante, porque ela faz com que o narcisista tenha um modo muito seletivo de escolher as amizades. Eles não se relacionam com pessoas de status obviamente inferior, mas eles também não se relacionam com pessoas tão boas quanto eles, porque eles não querem que a sua posição de liderança e a sua necessidade sedenta de ser o centro das atenções seja ofuscado por uma personalidade que possa representar uma ameaça. Eles necessitam de admiração constante, seja sobre suas conquistas, sobre sua riqueza, sua capacidade de seduzir mulheres ou sua capacidade intelectual elevada. E para isso, o narcisista tem que recorrer a táticas muito manipuladoras. Por exemplo, nessa era de politicamente correto, o narcisista, especialmente do tipo encoberto, ele tem que fingir empatia, vestir o manto do altruísmo, porque ele sabe que se ele se mostrar como uma pessoa muito humanista, uma pessoa muito preocupada com as necessidades alheias, acima até mesmo das próprias necessidades, ele vai conseguir ascender no grupo social ou no trabalho, porque as pessoas gostam de pessoas que se importam com as outras. Então ele tem uma capacidade impressionante de fingir empatia. As pessoas que vão perceber o que está por trás daquela máscara são geralmente as ex-namoradas e os filhos que estão em casa convivendo no dia a dia. Uma outra coisa que o narcisista faz, com sua postura autoconfiante e carisma, que costuma esconder um vazio do tamanho do universo, é encontrar lados pequenos nos quais eles podem ser peixes grandes. Então o narcisista vai achar um grupo de pessoas que vão reconhecê-lo como superior, e não porque ele é de fato superior. Ele geralmente escolhe pessoas tímidas demais, ele escolhe pessoas com dificuldades sociais, ele escolhe pessoas que têm necessidade constante de validação. Então ele vai validar aquele indivíduo, para aquele indivíduo em troca oferecer a necessidade excessiva de admiração que ele precisa. E nesses grupos você percebe que é comum que a maior parte das pessoas tenha uma opinião muito similar do narcisista, ou sejam até mesmo cópias perfeitas de sua personalidade. E por quê? Porque ele constrói um cenário fictício e ele suga todo mundo para dentro daquele cenário. Ele faz você acreditar que aquela opinião que você tem é sua, mas o que ele faz é projetar a própria realidade sobre as outras pessoas. E ele faz isso de modo muito hábil, porque ninguém quer ser mandado, ninguém quer viver sob um regime ditatorial, correto? Então ele implementa uma falsa democracia e ele planta, através de manipulações extremamente diligentes, a semente na sua cabeça e faz com que aquela semente brote achando que a sua ideia é a sua mesmo, mas não, você só está fazendo o que ele quer. Nota que apesar de uma falsa liberdade de expressão e aparente democracia, no final das contas quem toma as decisões é sempre o narcisista.
ou você toma as decisões que são curiosamente condizentes com o que ele quer. E quando você afirma que o narcisista não tem amigos, em última análise, essa afirmação é muito precisa. Porque o que é amizade? É um sentimento, na minha opinião, mais sublime que existe, de você poder demonstrar suas fraquezas sem que você seja explorado, ouvir as fraquezas do outro sem que o outro se sinta ameaçado por compartilhar isso com você, e poder falar o que você pensa sem viver sob uma ditadura. Confúcio disse uma coisa muito interessante, que as frequentes censuras acabam estragando a amizade. E o narcisista é uma pessoa muito crítica, que não gosta de ser criticada, muito competitiva, mas que odeia perder, e uma pessoa que é muito boa em ouvir a fraqueza dos outros, mas dificilmente ele vai expor as próprias fraquezas. Para um narcisista, falar algo que possa o desmoralizar ou mostrar que ele não é tão perfeito assim, é uma coisa impensável, é inimaginável para ele. Ele tem que estar com aquela fachada de pessoa onipotente, uma pessoa que não se abala de nenhum modo, e uma pessoa que não demonstra fraqueza para o outro, que ela não se sente à vontade para falar dos próprios defeitos, é uma pessoa que não tem de fato um amigo de verdade, um amigo que tem intimidade realmente. E tudo isso tem implicações que dariam tópicos para muitos vídeos. A exemplo da arte, entre aspas, de aconselhar que o narcisista demonstra. É muito comum você achar que o narcisista é uma pessoa que vai ser uma boa conselheira. Só que não. E por quê? Porque o narcisista está excessivamente preocupado com a opinião que as pessoas podem ter dele. Então, quando ele te dá um conselho, ele não está preocupado de verdade com a sua situação, mas de como aquele conselho vai soar aos seus ouvidos e aos ouvidos dos outros, caso você reproduza o que ele te falou, tem alguém ouvindo. Então não é uma pessoa que nunca vai falar alguma coisa que seja aparentemente incorreta, mas que vai te tirar de uma enrascada. Ele vai te dar conselho pensando em como ele vai fortalecer a própria imagem com aquelas palavras imbuídas de sabedoria. Então, honestidade genuína vinda de um narcisista, você pode esquecer que você não vai ter. Então é basicamente isso que eu queria falar hoje, e reafirmar a frase que eu disse no início: narcisistas não têm amigos, e apenas apoiadores do seu comportamento tóxico.